Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Você acha que é engraçado se insistir em falar essa coisa de pensamento? Eu acho bastante interessante isso, porque eu conheço atores que não têm eu falo cabeça de ator. Eu acho que o ator tem que pensar, o artista tem que realmente pensar como artista, né? Você acha que o bom artista, porque pode ter dois desses ingredientes e faltar um, pode ter um e faltar os dois. Você acha que o grande artista ele tem os três, ele tem que ter os três? Tem. Ele tem os três porque isso faz com que ele permaneça no ofício, né? Isso faz com que ele exerça a luta cotidiana de se ser artista. Porque justamente, né, a gente não é só artista ali no momento que está fazendo, a gente é artista 24 horas por dia, sabe? Então, vou te dar um exemplo. Um processo de terapia, um processo de autoconhecimento, né? No meu caso, que faço psicanálise há 20 anos, mais ou menos, quase 20 anos, é uma busca diária, cotidiana, desse conhecimento, dessa autorreflexão, desse crescimento interno. Pelo menos para mim, sabe? Eu não estou falando aqui uma teoria que eu acredito ser verdade absoluta, acho que para outra pessoa pode ser de outra forma. Mas, para mim, a arte está relacionada a todo tipo de ofício de criação e de expressão, e, consequentemente, de transformação. Né? Interessante você falar isso, porque aqui no Brasil você tem uma tendência de se rotular. Se é atriz, não pode ser bailarino, se é bailarino, não pode ser cantor. Aqui no Brasil tem muito disso, né? E precisa, é uma barreira que precisa se romper, você não acha? Totalmente. E eu acho que tem havido um movimento nesse sentido, ainda muito incipiente, mas tem havido, né? Você concorda comigo? Sim, total, total. Porque essa ideia, eu acho que é uma ideia muito, não sei como chamar, mas assim, muito empobrecedora, né, da arte e do próprio artista. Claro que existem atores que vão atuar brilhantemente, de forma muito potente, até o final da sua vida, só atuando realmente, né? Mas a gente tem exemplos, né, de cantoras que atuam, atrizes que produzem, né, que dirigem. Eu tenho um encantamento muito grande pela história da vida e da profissão da Liv Ullmann, que é uma artista, hoje em dia ela é diretora, né, e escritora. Ela escreveu 2 livros autobiográficos que são referência para mim, Mutações e Opções, e ela foi, acho que a primeira mulher atriz de Hollywood, porque ela foi indicada ao Oscar e trabalhou em Hollywood um tempo,
que colocou no livro, né, colocou para as pessoas os conflitos e os questionamentos e as opções, as dificuldades dela como pessoa, como mulher e como atriz. Né? E, posteriormente, ela foi embaixadora da Unicef, ela fez um trabalho lindo com as crianças, com os pobres, e assim, ela tinha isso que eu chamo de livre pensar, né? Que é uma capacidade de refletir sobre aquilo, para transformar aquilo. Existe uma expressão que eu amo, que outro dia eu estava conversando com o Maurício, meu companheiro, que a gente estava falando da revolução pessoal, né? Da revolução individual. A gente, como artista, a gente faz uma revolução individual, e quando a gente coloca na peça de teatro, ou simplesmente pode ser uma novela, mas você está fazendo um personagem que, veja bem, tem uma história, tem uma vivência, vai acontecer coisas com aquele personagem. Ele vai entrar na casa das pessoas, ele vai contar uma história. Aquilo tem questões humanas muito profundas, né? Você pode estar fazendo uma novela que está num veículo, numa emissora de teledramaturgia, que tem um capítulo por dia, que tem, sei lá, 180 capítulos a novela, que a gente tem que gravar todo dia, rápido, e gravar externa, gravar cidade cenográfica, gravar estúdio, tarana. Claro que você não vai, inclusive não dá tempo de você se aprofundar muito em uma personagem só, né? Você tem os protagonistas, você tem os secundários, você tem os coadjuvantes, você tem, enfim, você tem toda uma estrutura teledramatúrgica que é como a gente sabe que e é aquilo mesmo. Você tem que cumprir aquilo. Até porque na novela, que é obra aberta, ele pode mudar a qualquer momento, né? E pode mudar. Se você se aprofundar, a mudança... Eu adoro isso, sabia? Eu sou bem maluquinha. Eu amo essa agilidade da novela, essa capacidade de mudar, assim, de repente você está fazendo... Uma vez teve, não sei quem foi que, também não vou falar quem foi, mas eu não me lembro realmente, que falou assim, mas o que é isso? Minha personagem era boa, ela defendia a filha, ou ela fazia não sei o quê, e de repente ela virou uma vilã? Como assim? Isso não pode? Aí eu ouvi aquilo, eu falei assim, gente, eu estaria dando pulos de alegria que a minha personagem virou uma vilã, tipo, maravilhoso, sabe? Então, assim, uma característica desse veículo. É a questão mais volátil, mais rápida, mais ágil, né? Mais dinâmica, mais superficial, no bom sentido, se você enxergar dessa forma, né? Agora, você vai fazer uma peça de teatro, né? Com uma companhia bravíssima, com um diretor incrível artisticamente, você vai mergulhar, você vai se aprofundar, você vai pesquisar, você vai fazer um trabalho A gente gosta muito, eu e Maurício, a gente trabalha juntos no teatro, né? A gente gosta muito da questão da ânima no teatro, porque você busca objetos, isso tem muito a ver com artes plásticas também. Você produz os seus espetáculos? Sim, produzo os espetáculos, a gente faz juntos, a gente tem uma companhia de produções artísticas. Então, às vezes eu cato objetos na rua e trago para o meu ateliê, né? E aqueles objetos acabam virando uma outra coisa, uma obra de arte. Mas a gente gosta muito dessa ideia da ânima, porque você vai buscar um objeto que tem a ver com o seu personagem, e muitas vezes você até o utiliza em cena, de uma forma que não fica só um adereço, fica um complemento, uma complementação daquela personagem. Mas, assim, para dizer que, dependendo do que você está fazendo, né, existe um pensamento sobre aquilo, né? Você vai fazer uma exposição, qual é
ou a temática daquela exposição, sobre o que... Não é temática, tema eu não gosto dessa palavra muito, mas assim, o que você está querendo dizer com aquilo? Conceito, né? Conceito. Conceito, exatamente. Porque se você tem um pensamento, se você vai expressar alguma coisa, você tem que ter um pensamento, né, para poder expressar isso, né? Isso não quer dizer racionalidade. Não. Eu sou super intuitiva no meu trabalho como atriz também, muito intuitiva. Até porque a compreensão de quem vai estar vendo não é necessariamente exatamente igual àquilo que você quis passar. Que a arte tem essa capacidade. Me permite voltar um pouquinho lá no começo, Carol. Sim. Você era público de TV? Aliás, você frequentava teatro como público antes de se tornar uma artista profissional? Você via TV? O que eu quero saber é o seguinte: você tinha ídolos brasileiros, artistas brasileiros que eram referência para você? Então, eu assistia muito cinema. E as novelas, eu me lembro, a minha mãe conta que uma vez eu falei assim, um dia vocês ainda vão me ver aí. A gente estava assistindo novela, e eu falei, um dia vocês ainda vão me ver aí. Eu não me lembro disso. Mas você lembra Mas que minha mãe tenha mentido. Talvez ela tenha floreado um pouquinho. Com amor, né? Com o coração de mãe dela. Mas se você já tinha dança, se você já tinha essa coisa, não, é muito provável. É normal eu ter falado. A gente assistia novela. Você tinha ídolos? Sim. Referências? Ai, mas deixa eu pensar, assim, porque essa questão do ídolo é uma coisa que não é muito comum para mim. Sabe por que estou te perguntando isso? Que, na verdade, é o que eu quero saber. Quando você se profissionalizou, qual foi a sensação de repente, estar trabalhando, no começo deve ter acontecido isso, com pessoas que você via, que você admirava? Eu tenho histórias ótimas. E é isso que eu quero saber, entendeu? Não, Américo, olha, eu estreiei na televisão fazendo Valentina em 1996 na Rede Globo. Anjo de Mim. Anjo de Mim, uma novela do Walter Negrão, né? Tony Ramos? Tony Ramos. E o núcleo era do Paulo Biratã, mas quem dirigia era o Ricardo Oddington. Depois trabalhei muitos anos com ele, né, seguidos. E olha, o diacho da primeira cena, a primeira cena da minha carreira televisiva como atriz, foi a morte da personagem. Veja bem, a morte da personagem. Você começou morrendo? Hã? Você começou morrendo? Eu comecei morrendo nos braços de ninguém menos do que Tony Ramos. Olha que... Era o grande amor da vida do Belmiro, era a Valentina. E ela tinha morrido numa vida passada, né? Ela tinha morrido jogada de uma torre, de um lugar alto, pelo vilão, que, se eu não me engano, eu não sei se era o Paulo Gracindo Filho, ou se era o Mauro Mendonça, era alguém, não sei se era meu pai, enfim. Eu sei que era uma loucura dessa, e aí a primeira cena, simplesmente a primeira cena, fui para o camarim, nunca tinha ido para o camarim, me vestir, me maquiar, parará, vamos lá gravar, fomos para a cidade cenográfica, eu tinha que morrer nos braços do Tony Ramos. E era um texto de época, porque era 1800 e tanto, e aí eu falava e olhava para ele assim, daí o Tony me faz uma coisa, a coisa mais generosa. Isso é que é bonito na vida, assim, porque com uma trajetória
que aconteceu tanta coisa, tanta vivência, tanta coisa, você encontra pessoas boas e você encontra pessoas más. Não tem como não ser assim, né? E o Tony foi uma das pessoas boas, muito boas, que eu encontrei na vida. E nessa situação. Então, eu deitada, assim, tipo uma Pietá, só que ao contrário, né? Ele me segurando, eu ensanguentada, assim, tinha caído, me machucado. E aí eu olhava para ele e eu tinha que dizer, Belmiro, eu te amo, e alguma coisa assim, não me lembro do texto e tal, porque nem importava o texto naquela situação. E o Ricardo, no microfone, no talkback, gritava, falava, não, Carolina, eu preciso de mais emoção, ele é o amor da sua vida, de mais emoção, e tal. Gravando. Aí, quando dava gravando, assim, tipo, eu sentia que meu sangue fugia e que não vinha emoção nenhuma, eu estava em pânico, Aí o Tony, bem baixinho, virou para mim e falou assim, fecha os olhos, que a emoção vem. Não se preocupa com nada, Carolina, fecha os olhos. Cara, eu me arrepio toda vez que eu falo, porque eu fechei os olhinhos, assim, e aí eu pensei na Valentina, pensei na emoção, e abri os olhos e fiz a cena. E aí foi. Mas foi a coisa mais delicada do mundo ele falar isso para mim, porque estava um caos. Eu precisava, aquela coisa da performance, né? Eu precisava performar ali o meu melhor possível, né? Estava estreando na TV Globo. E ele, fecha os olhos, Carolina, calma, fecha os olhos que a emoção vem. E a cena foi muito difícil, porque assim, depois a cena foi ao ar, eu até recebi em alguns veículos de comunicação da imprensa, recebi algumas críticas, dizendo que eu não sabia morrer. Sabe? Quem é que sabe? Quem é que já teve essa experiência, não? Pô, vem fazer aqui a cena, então, com 21 anos de idade, morrendo nos braços do Tony Ramos. Vai fazer. Você diria o quê? Que a boca secou, que a perna tremeu ou que a barriga gelou? O que você diria que aconteceu? Putz, tudo. Meu sangue fugia, assim. Eu estava em pânico, eu estava assim, petrificada, entende? Porque eu falei, eu não vou conseguir fazer isso aqui, né? Não vou conseguir. E aí a vozinha dele, assim, foi, eu te juro, foi a coisa mais generosa que um ator poderia fazer, porque ele viu que eu estava em pânico, ele viu que eu estava com o coração ali, né, palpitando e aberto e desejosa de fazer a cena com ele, né? Enfim. Ô, Carol, e você já se deu conta, não sei se você já pensou sobre isso, que você pode representar hoje, ou que talvez já represente hoje, o que o Tony Ramos foi para você nesse dia? Você já teve essa experiência? Já sentiu isso de algum ator, de alguma atriz nova que foi contracenar com você, uma primeira cena? Puta merda, eu estou contracenando com a Carolina. Desculpa a expressão aqui, mas você já sentiu isso? Não, assim, a generosidade, né? Eu acho que a generosidade, eu acredito muito, eu não sou uma pessoa religiosa, no sentido de ter uma religião e seguir dogmas e tal, mas eu acredito muito no sutil, naquilo que nos move, que a gente não sabe exatamente o que é, que a gente, né, não enxerga como matéria palpável e tal. Mas a gente sabe muito bem, né? E a gente trabalha com o humano, a gente sabe dessa sutileza, né? Desse sutil. E a generosidade e a bondade, muitas vezes, ela se expressa de forma não palpável, né? Assim, não tão óbvia. Eu, durante a minha trajetória inteira, encontrei muitas pessoas, por exemplo, a Clarinha Castanho é uma atriz que, nossa, quantas cenas a gente já fez juntas e
e quanta cumplicidade, sabe? E quanta generosidade da minha parte e da parte dela de se entregar àquela cena, né? Aquele estado. Porque o ator, principalmente, ele tem... O artista plástico, de certa forma, ele pode fazer um trabalho mais solitário, que não tenha uma contracenação, né? E o ator, não, você tem que contracenar. Então, assim, quantas cenas bonitas eu já gravei e já vivenciei na minha trajetória como atriz, em que a outra atriz ou o outro ator estava comigo, né? E essa troca humana, esse momento é realmente especial, sabe? Realmente ali acontece uma coisa que não dá para explicar. É um diálogo de alma e de integração, de interação entre as pessoas ali, que é muito bonito de ver, né?